Olá, eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, um podcast especializado em Curitiba e os assuntos da região metropolitana, os 28 municípios a gente trata aqui. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento, vamos falar sobre planejamento, plano diretor e outros assuntos, porque o nosso entrevistado é o Gilson Santos, presidente, ou melhor, diretor-presidente da AMEP, Agência de Assuntos Metropolitanos do Estado do Paraná. Gilson, bem-vindo. Obrigado, Márcio. Agradecer a oportunidade, parabenizar aí você pelo podcast Metrópole e uma oportunidade, né, para toda a região metropolitana, para a capital, contar um pouco cada um da sua história, do seu trabalho, da sua atividade. Então, né, desejar aí vida longa aí ao Metrópole e o podcast que você muito bem tem conduzido. Muito obrigado, Gilson. E assim, antes da gente começar a falar da AMEP, de todos os projetos que eu sei que você toca há bastante tempo lá, eu queria saber como que você se apresenta para quem não te conhece. Bom, o Gilson Santos hoje, né, o nome completo é Gilson de Jesus dos Santos. Eu sou nascido em São Bento do Sul, Santa Catarina, mas que é divisa aqui do lado de lá do Rio, né, do lado do Rio Negro. Depois, né, nascido em São Bento, me mudo para Piém, que daí já é Paraná, é uma cidade inclusive da nossa região metropolitana. E a partir aí dos 18 anos eu começo, meu ingresso na vida pública foi através da Prefeitura de Piém. Depois trabalhei na Prefeitura da Lapa, Campo do Tenente, Mandirituba. Depois, mais tarde, trabalhei com o deputado federal Gustavo Fruit, que veio a ser prefeito na sequência. E a partir daí a gente começa a ter uma inserção, né, na atividade pública, na atividade da região metropolitana. Tive um período que eu trabalhei na Federação das Indústrias do Paraná, que é a FIEP, que também tem uma relação metropolitana, porque ela coordena as casas do SESI e SENAI, que tem em vários municípios. E em 2019, né, passei a integrar aí a equipe do governador Ratinho Júnior, na antiga Comec, que era a coordenação da região metropolitana de Curitiba, e que hoje se tornou a AMEP, que é a Agência de Assuntos Metropolitanos. Ela tem a mesma função, a diferença é que antes ela tratava de temas exclusivamente de Curitiba e região metropolitana, e agora passa também a atender as outras duas regiões metropolitanas do Paraná, que é a região metropolitana de Londrina e a região metropolitana de Maringá. Então estou aí, né, mais de 30 anos na atividade pública, poderia ter estudado para ser um médico, um engenheiro, mas enfim, foi um caminho aí, eu digo que é muito vocação também, mas graças a Deus a gente tem contribuído e conseguido criar uma boa relação com as pessoas, com os setores que a gente passou, e acho que o desafio é esse, né, no fim do dia, conseguir entregar para a população que a população tem de demanda. Muito bem, pelo tempo que eu te conheço, dá para dizer que foi está sendo uma jornada de sucesso. Além de tudo isso que você falou, você tem uma passagem bem legal pelo jornalismo, né? Você é jornalista de formação também, né? Eu sei que tem outras especializações, mas o jornalismo começou tudo. Perfeito, começou com a comunicação, né? Lá em São Bento do Sul, que é a minha cidade natal, em 94 foi lançado um jornal lá, chamado A Gazeta, que inclusive, Márcio, é um case de sucesso. Ele está lá até hoje, né, mais de 30 anos já, e eu comecei lá com 15 anos de idade, e por ter começado lá no jornal, depois eu fui fazer, obviamente, formação acadêmica na área de jornalismo e comunicação social. Então, tive a oportunidade de trabalhar no jornal, depois, mais tarde, na Lapa, fiz programa de rádio durante 5 anos, e também tem uma história bacana aí. Acho que isso também, de certa forma, fez com que a gente ficasse um pouco conhecido na região, porque quando você trabalha na atividade, você acaba tendo uma certa exposição. Mas algo também bem bacana aí que contribuiu nessa construção de atividade e de carreira aí na região metropolitana. Bem, você falou que tem uma relação, ou melhor, nós aqui no Paraná nós temos 3 regiões metropolitanas. A maior, claro, é de Curitiba, né? Curitiba e os 28 municípios. Eu sempre digo que a nossa região metropolitana, ela é a segunda do Brasil, né? E tem uma extensão maior do que a Jamaica. Então essa diferença de necessidade de políticas públicas também é bem evidente. E é esta região onde você trabalhou por muito tempo, né? E trabalha ainda. Perfeitamente. Então, né, eu tive essa atividade profissional trabalhando nessas prefeituras, na sua grande maioria, óbvio, lá na região sul, aqui da região metropolitana, mas depois, quando eu venho trabalhar na prefeitura da capital, de 2013 a 2016, os 4 anos foi muito importante porque a capital, ela acaba conversando, de certa forma, tem relação com toda a região metropolitana. Então, essa vivência é importante porque a gente passa a conhecer, né, o dia a dia das cidades.
Óbvio, por conta justamente dessa extensão que você fala, nós temos uma região metropolitana de muito contraste, porque nós vamos ter diferentes municípios com diferentes realidades, com diferentes culturas, formações, IDH, estrutura econômica financeira, industrial, de geração de emprego, renda. Então é realmente uma região metropolitana complexa, né, diga-se de passagem, por esses vários formatos, mas de certa forma ela tem se comunicado e os municípios têm buscado, acho que, avançar com programas que sejam programas conjuntos, né? Nós temos aí alguns consórcios que funcionam muito bem, como é a questão do consórcio do lixo, o consórcio da saúde. Nós temos um sistema de transporte integrado que é exemplo para o Brasil, e há ganhos aí, principalmente nessa questão do planejamento urbano desenvolvido pela agência metropolitana. A essência, Márcio, do nosso trabalho, da MEP, é o planejamento urbano, principalmente no que diz respeito à questão de pensar o crescimento sustentável das cidades, o crescimento planejado, numa comunhão com a questão do meio ambiente e recursos hídricos, né? Sempre cuidando. Por que o Paraná é referência, a região metropolitana é referência? Isso não é uma história, não é um trabalho do Gilson e do time atual apenas. O órgão metropolitano aqui, ele completou agora em 2024, recentemente, 50 anos. Então tem muita gente que passou pela coordenação metropolitana, que deixou o seu legado, deixou a sua marca, e tudo isso foi importante. Então, muitas vezes, o órgão metropolitano ele tem que ser explicado do seu funcionamento, por que existe, qual que é a função, né? Assim, e hoje a gente consegue, com exemplos bem práticos, demonstrar a função do órgão metropolitano. Dá um exemplo aqui. Nós temos, você sabe, uma rodovia que vai ser construída pelo governo do estado, que vai ligar a Araucária, a BR-423 com a BR-116 ali na divisa de Fazenda com Curitiba. Essa rodovia, ela vai passar no meio do Tatuquara e do Campo Santana. Por que vai ser possível? Porque existe ali uma diretriz metropolitana. Essa diretriz ela foi proposta lá na década de 90. Desde que ela foi proposta para cá, não se autorizou construir nada nessa diretriz, nem loteamento, nem indústria, enfim. Por conta que foi preservada essa diretriz, hoje é possível implantar essa rodovia que vai ser importante para a conexão metropolitana, para a mobilidade e para o trânsito metropolitano. Se não existisse o órgão metropolitano, não existisse a diretriz metropolitana, nesse espaço já teria sido construído um loteamento, um condomínio, uma fábrica, uma indústria, até um bem público, e obviamente essa diretriz estaria impedida. Então é um exemplo apenas do que é o funcionamento do órgão metropolitano. Não, sensacional, porque você consegue planejar a médio e longo prazo, e isso que você está falando é muito legal, porque eu lembro que quando eu era menino, há muitos e muitos anos atrás... Nem tanto assim. Eu lembro que havia a construção do contorno sul. E aí era uma loucura, falando, isso aqui é um elefante branco, não, isso aqui não vai dar em nada. E hoje ele já não comporta o fluxo de veículos que passam por ali, né, para ligar o interior do estado, também a região sul. Então, quando você fala que vai sair uma nova rodovia ali, todo mundo é beneficiado. A região metropolitana como um todo, mas também aqui o urbano de Curitiba, porque vai ter um alívio naquele fluxo de veículos ali, né? Hoje nós temos a região sul ali, que você conhece muito bem, né, a região da SIC ali, sim, enfim... Fazendinha, toda aquela região, ela hoje é uma região super adensada. Sim. Nós temos um volume alto de tráfego, qualquer imprevisto que acontece ali no contorno sul, causa, né, um grande transtorno, né? Transtorno sul para toda a região, né? Sim. Paralisa tudo ali. E isso ali foi uma obra que foi prevista para 30 anos, né? Sim. Então esse prazo está esgotado. Então quando o governador ele viabiliza, né, essas grandes obras para a região metropolitana, ele já está pensando num novo contorno para a capital, justamente para desafogar o trânsito ali. Esse anel que nós estamos prevendo, o 423, e depois ele vai seguir de Fazenda Rio Grande até São José para sair lá na 376, sim, já é prevendo, né, esse novo contorno e justamente para desafogar o contorno sul hoje que já está, né, saturado. Claro. Então é pensar médio e longo prazo. Em algumas situações, esse médio e longo prazo já se tornou-se o agora, o sim, urgente. Urgente. Né? Então nós estamos justamente com essa demanda
e isso vai refletir num ganho para toda a região metropolitana, especialmente para a região sul, mas obviamente para a capital do estado. É claro, e pensando de outra forma também, né? Porque a 423 ela faz a conexão de Araucária com Campo Largo. Eu acho que são 22 quilômetros aquele trecho ali, né? Perfeito, e é o trecho que está na concessão e que vai começar a duplicação agora. Então você veja assim, Márcio, veja que é interessante, bem isso que você falou, ele conecta lá na 277, no acesso à Balsa Nova. Acesso à Balsa Nova e a Campo Largo, ali começa a 423 e ele vem até Araucária. Quando ele chega ali na rodovia do Xisto, ele para. Uhum. Então, mesmo se for duplicada, se ele não tiver uma continuidade, ele teria uma meia função. Não vou dizer que ele não tenha função, mas ele teria uma função limitada. Quando a gente vai continuar essa rodovia, trazendo até a BR-116, a gente vai dar uma função completa para ele. Claro. Porque eu vou ter todo o tráfego da região norte podendo vir para a região sul sem precisar entrar em Curitiba, e quem está vindo da região sul também vai poder ir para a região norte sem precisar entrar em Curitiba. E alivia também a 277 em Campo Largo. Aquele trecho urbano da 277. Perfeitamente, exatamente. E assim, até vale complementar aí essa questão que você coloca, porque hoje o grande desafio nosso, inclusive para o transporte coletivo, se dá em maior proporção em dois trechos da região metropolitana. Fazenda Rio Grande Ceasa, Pinheirinho, e Campo Largo 277, na ligação ali com o Barigui, ali, o Campina de Siqueira. Então, esse tráfego está altíssimo. Nós temos, né, ali alguns empreendimentos imobiliários que estão saindo na divisa de Campo Largo com Curitiba, especialmente em Campo Largo, e isso obviamente aumenta o fluxo, e aí a gente tem uma demanda ali de tráfego bastante elevada. Muito legal. Agora, um dos assuntos que sempre foi muito tratado pela antiga Comep, e agora Comec, e agora a MEP, é a questão do transporte público. Nós estamos aí bem próximos de fechar a nova licitação do transporte público aqui em Curitiba. Isso muda alguma coisa na questão da integração? Como que você está vendo esse futuro do transporte público? Olha, são dois momentos interessantes. O momento metropolitano, que também passa por um processo de licitação. Nós estamos com um trabalho para lançar o edital ainda esse ano, se possível. E também tem a questão da licitação de Curitiba, que deve acontecer também aí futuramente. O que acontece, Márcio? São dois sistemas separados, com gestão separada. Mas o importante desse processo é que a operação, o funcionamento dele se dá de forma integrada. E isso é uma construção que é um ganho para a sociedade, é um ganho para a população, essa integração. Claro. Eu falo assim que acho que nenhum governo que entre tanto no estado ou na prefeitura vai querer trazer um desconforto para a sociedade em não manter essa integração. E hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente a questão de cartões, hoje grande parte da população, Curitiba, por exemplo, já não tem pagamento em dinheiro, até o cartão. No metropolitano, a gente também, 80% é questão do cartão. Então, houve sempre uma questão, Márcio, que era muito delicada, era assim, quanto que custa o metropolitano por urbano e quanto o urbano custa para o metropolitano. Em algum momento existiu essa discussão e até uma dificuldade em avançar nesse processo. O que a gente desenvolveu ao longo dessa gestão do governador Ratinho Júnior junto à Prefeitura de Curitiba? A gente desenvolveu um BI, onde a gente faz o cruzamento dos cartões, um metropolitano com urbano. Ao fazer esse cruzamento, a gente tem exatamente quanto que cada sistema custa ou impacta para o sistema vizinho. Então é uma questão matemática. Então não se tem mais essa dificuldade de chegar no valor do cálculo de subsídio. Então com isso a gente garante esse processo de integração. E isso também, obviamente, dá a possibilidade de que os dois entes possam realizar suas licitações e a partir delas trazer aí a inovação necessária e a segurança necessária para manter o serviço para os usuários. Sabe que eu fiz parte de uma frente parlamentar do transporte público lá na Câmara Municipal e eu visitei várias cidades que tem, por exemplo, o tarifa zero, né? Perfeito. Você acha que isso é aplicável? Qual que é o teu entendimento com relação a isso? A gente tem, acho que a maior cidade que tem tarifa zero, se não me engano, é Caucaia, lá na região do Ceará, na região metropolitana do Ceará. Você acha que é viável para algumas cidades aqui? Olha, eu assim, hoje, dentro da experiência aí que a gente tem e do trabalho que a gente realiza, eu penso assim,
Para cidades até 50 mil habitantes, eu acho bem natural que se exista algo nesse sentido. Obviamente, tem que entender a questão financeira do município, né? Mas eu acho que cabe porque ele é um serviço social, claro, e tem a possibilidade. De 50 a 100 mil habitantes, precisa fazer o estudo, né? De demanda, de custo, né? Acima de 100 mil habitantes, a tarifa zero, aí o município tem que ter uma condição financeira realmente muito tranquila. Porque ele tem um custo e esse custo não é baixo, entendeu? E o resultado é a médio e longo prazo também, né? Perfeitamente. Então, assim, dizer que hoje numa cidade de 300, 400 mil habitantes, ou como é o caso de Curitiba, de 1.800.000, a prefeitura vai conseguir, o município vai conseguir bancar na condição atual, sozinha, sem ter o apoio do governo federal, uma tarifa zero, não é fácil, eu acho que não se concretiza. Mas eu imagino que em algum momento a sociedade vai entender a necessidade de reestruturar essa questão do transporte coletivo para que a gente possa ter realmente uma tarifa bem atrativa, né, e que ela vai contar sempre com subsídio. Agora, de repente, cada município vai tratar de forma particular, individual, como que ela vai criar esse subsídio. Você vai implantar uma contribuição junto a alguma outra tarifa que já existe, ou vai implantar uma nova contribuição, mas é importante que a gente tenha isso no radar, porque por muitos anos, ou até décadas, o transporte coletivo ele ficou em segundo plano no Brasil. Você vai lembrar que nós tivemos aí no início dos anos 2000 um incentivo muito forte para a compra do veículo individual. E aqui eu falo com muito respeito e sensibilidade. Todo mundo tem direito de ter o seu carro, né? Óbvio, né? Isso é normal. Mas houve um incentivo muito forte, desconto do IPI, você vai lembrar, chegou um momento que a pessoa ia numa concessionária com R$1, dava entrada e saía com o carro, né? Em nenhum momento a gente viu isso para o transporte coletivo. E o transporte coletivo ele foi andando, e hoje ele tem muita dificuldade, ele tem uma séria dificuldade de se manter. Nós temos regiões do país que empresas de ônibus estão entregando as linhas, porque elas não se sustentam mais. Então, em alguma medida, governos, claro, quando eu falo governos, a União, o governo federal, o governo estadual e principalmente os municípios, vão ter que fazer essa conta e ver como que eles podem ofertar esse serviço, que na Constituição é um serviço essencial, como é a saúde, a habitação, segurança e tantos outros. E tem o advento também dos aplicativos, né? E aí, enfim. Bem, você, na verdade, eu até te mandei uma mensagem, você me respondeu que você estava no Chile. Agora. Né? Visitando Santiago, né? Conhecendo as políticas públicas lá, os trabalhos. E o transporte público deles lá também é exemplar, né? Funciona muito bem, né? Assim, tem o metrô, né? Que funciona muito bem. Tem um ônibus, eles têm o compartilhamento através de bicicleta e de patinete, muita via exclusiva de ônibus, né? Os túneis, a mobilidade. E por isso que eu digo, Márcio, é infraestrutura. A nossa questão é infraestrutura. Nós estamos atrasados em infra. O que acontece? Por que a pessoa sai do ônibus, Márcio? Porque é o seguinte, é uma coisa muito simples. Imagina assim, nós temos lá, vamos pegar o Gilson, ele sai de Piraquara e ele trabalha aqui numa farmácia aqui no Cabral. Ele entra às 7h30 da manhã. Então ele está pegando, para ele chegar às 7h30 da manhã aqui no Cabral, ele está saindo lá de Piraquara, vamos dizer que ele esteja saindo 6h30 da manhã. Ele sai, todo dia pega um ônibus 6h30 da manhã lá. Um determinado dia ele não consegue chegar mais 7h30, bater o cartão dele às 7h30. Então, em vez de pegar o ônibus às 6h30 lá em Piraquara, ele vai e começa a pegar o das 6h15. Ele tem que pegar 15 minutos antes. Se ele chega 15 minutos antes no ponto dele, ele acordou 15 minutos antes. Passa mais um tempo, ele já não consegue mais chegar às 7h30 pegando o das 6h15. Ele já tem que pegar o das 6, mais 15 minutos antes. Sim. O que acontece? Vai chegar um momento que ele fala, eu não consigo mais, eu vou ter que vou comprar uma moto. Ou vou comprar um carro, entendeu? Quando ele faz isso, ele não vai voltar mais pro ônibus, entendeu? E, infelizmente, o custo de vida dele vai ser afetado. Porque, olha, o quanto custa hoje a passagem metropolitana? R$5,50, entendeu? Ele não consegue vir de Piraquara para Curitiba por R$5,50 nem de moto e muito menos de carro. Se ele for colocar na conta dele o combustível, o pneu, o óleo,
seguro, enfim, tantos outros custos que tem o veículo individual. Mas em algum momento ele entendeu que o transporte público não estava mais atendendo ele. E por que o ônibus não estava conseguindo mais chegar no horário? Não é porque o motorista está andando menos ou o ônibus ficou ruim. É porque o trânsito aumentou e o ônibus está concorrendo com os veículos individuais. Então, se a gente não tiver as canaletas, não tiver as faixas exclusivas, nós não tiver os viadutos, nós não tiver os túneis, para que exista essa mobilidade, a gente não vai conseguir dar para o cidadão o que ele mais precisa. É previsibilidade. É embarcar no ponto A, sabendo que ele vai chegar no ponto B na hora que ele precisa. O transporte público, para ser ideal, ele tem que ter vias exclusivas para não concorrer com os carros, para que ele consiga fluir, ser confortável e preço justo. E aí a gente vai chegar no que a gente imagina. Teve uma coisa que você falou no começo aqui, da importância dos resultados serem humanizados, né? Você falou lá, então, porque política é assim, né? Política é burocracia, é papel, é reunião, mas no final das contas, o efeito tem que ser humano. Tem que transformar a vida das pessoas, né? Então, quando você se reúne com um monte de gente aqui para pensar no transporte público e resultar em meia hora de sono a mais para aquele cidadão se atingir o teu objetivo. É mais ou menos esse o raciocínio, né? É isso aí. Pô, e você tocou num ponto que para mim é primordial lá hoje no órgão metropolitano. A gente tá lá já há 6 anos, né? E eu gosto de fazer uma avaliação com o meu time lá de colaboradores, né? E perguntar no fim do dia o que a gente entregou para a população. Né? Segunda a sexta, chegou sexta-feira à tarde, o que eu fiz aqui dentro que está mudando a vida das pessoas lá na ponta, né? As pessoas que precisam do serviço público ao final de cada mês. Entender, eu falo assim que é um desafio, né, do serviço público, Márcio, você acompanha muito isso, que é prazo. Eu gosto de brincar com alguns exemplos. Se você está fazendo aniversário amanhã, vai fazer uma festinha à noite. Você vai de manhã na confeitaria, na panificadora, e encomenda um bolo. E fala, olha, eu consigo pegar o bolo até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde? Ok, 6 horas da tarde o senhor passa aqui pegar o bolo. Você vai lá às 6 horas da tarde e está lá o bolo. Se você deixa uma roupa em algum lugar para fazer algum ajuste, ou enfim, e precisa da roupa para sábado, você vai lá, sexta-feira, final do dia, ou sábado de manhã, o alfaiate, a costureira vai te prometer a roupa, você vai lá pegar. No serviço público, você entra com um processo, você entra com uma consulta, você entra com algum pedido, e muitas vezes você não sabe quando que você vai conseguir a informação, a resposta. Então, o grande problema, eu falo isso do país, do serviço, da atividade pública, é que o serviço público não tem prazo, né? Então, lá no órgão metropolitano, a gente trabalha muito com prazo, né? A pessoa entrou com um processo, entrou com uma consulta, né? Entrou com um pedido, entrou com uma solicitação, ela tem que ter um prazo para que seja respondido. Mesmo que a resposta seja não. Perfeito. Porque o não, ele é libertador também. Muitas vezes não adianta você ficar criando uma expectativa ou ficar empurrando uma resposta que você não tem coragem. O não é libertador. Então, o não faz com que a pessoa possa buscar outra alternativa, outro caminho, enfim, né? Então, isso para nós é primordial lá no serviço público, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa vencer. Cara, perfeito esse teu raciocínio, porque é uma coisa que eu sempre falava, é o seguinte: o camarada teve na frente da sua casa a luz do poste queimada. Aí ele liga num 56, ele não sabe quando vai ser trocada aquela luz. Exato. E de repente, acabou a licitação, não tem lâmpada, vai chegar daqui 20 dias. Mas ele precisa ficar sabendo disso, que vai demorar 20 dias. Né? Até para ele se preparar, porque eventualmente ele tem alguma coisa que, tipo assim, olha, não posso ficar 20 dias sem essa lâmpada aqui. Então eu vou colocar uma lâmpada, por enquanto, minha, pessoal, aqui, ligar uma bateria, ou vou colocar um guardião, enfim, ele precisa ter, né, a resposta. Então eu acho que isso é importante. E na questão do transporte coletivo, Márcio, eu falo assim, você tem que sentir o serviço. Eu tenho... Volta e meia, você sabe, a gente é convidado para participar de alguma palestra, algum seminário, às vezes até em algum evento político mesmo, e quando eu tenho a oportunidade de falar e é sobre transporte coletivo, eu sempre falo o seguinte, olha, eu sei que, pensa assim, estamos num evento político lá com uma plateia de 100, 200 pessoas, né? Eu falo assim, olha, eu sei que não vai ser possível para todo mundo a hora que acabar esse evento aqui, mas se for possível, se alguém de vocês conseguir, que está aqui presente nesse evento, volta para casa de ônibus hoje. Deixa o carro aí, volta para casa de ônibus. Ou pelo menos imagina, se você sair agora aqui do teu trabalho, você que vem de carro todo dia trabalhar, se você não voltar, não pegar seu carro hoje, como é que você faria para voltar de ônibus para sua casa? Qual ônibus que você pegaria? Quantos ônibus que você pegaria?
Qual que é a rota? Imagine, porque a gente precisa fazer esse exercício. Eu, assim, né, a gente teve ali ó, agora o lançamento lá da linha da integração lá no Terminal Tatuquara, né? Eu fui para lá, obviamente, eu fiz questão de voltar do Tatuquara para o Centro Cívico, para o Palácio das Araucárias de ônibus, né? Para imaginar como que é a pessoa que sai do Tatuquara e trabalha no Centro Cívico. Quantos ônibus que ela pega? Quais são os ônibus que ela pega? Quais são as conexões que ela faz? Qual o tempo que ela leva, sabe? Óbvio que eu peguei fora do horário de rush, porque o evento lá foi 9 horas da manhã, então eu embarquei no ônibus lá às 10 horas. Mas a gente tem feito isso, sabe? Eu gosto de fazer isso, como eu gosto de ir no terminal 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 6 horas da tarde, 6 e meia, entendeu? Para ver, para sentir, para ouvir a pessoa, eu vou com o meu colete aqui, tá escrito fiscalização aqui atrás. Óbvio que eu ouço um monte de coisa, reclamação, claro, né? Às vezes até alguma coisa assim que é injusta com o serviço, mas faz parte, entendeu? Eu acho que a gente que está no serviço público tem que se dispor, né, a sentir isso para que a gente possa, lá atrás da mesa, na hora de tomar a decisão correta. Excelente. Essa é a humanização da política pública. Eu tenho mais um monte de assunto para te perguntar aqui, mas nós estamos estourando o tempo, mas eu queria falar de dois assuntos de uma forma muito rápida aqui. A última reunião que a gente teve, você falou em algumas pontes, né? Que aqui na região, nas cidades conurbadas aqui com Curitiba. Perfeito. São várias, né? Esse projeto de várias pontes. Como está esse projeto? Tivemos lá com vocês, com você, Márcio, com o Thiago, para a gente conversar isso junto. O que acontece? Nós ali no órgão metropolitano, a gente identificou, principalmente com Curitiba, ele faz divisa com muitas cidades, com Fazenda Rio Grande, com Colombo, com Pinhais, com Araucária, com Campo Magro. E nós temos nessas divisas, né, geralmente os rios, né, que cortam aí as cidades, ou é o Rio Iguaçu, ou é o Barigui. E nós temos ainda, é curioso, mas a gente tem ainda pontes que são de madeira. Então, de tempo em tempo, ela precisa ser reestruturada, porque a madeira ela tem um tempo, porque ela é uma vida útil. E temos também pontes que só passam carro. E principalmente no início da manhã, na hora do rush da manhã e do final do dia, vira um problema para as pessoas, né? Porque tem que esperar um bom samaritano dar a vez para outra fila do outro lado andar. Então a ideia nossa é que a gente, com a identificação assim, do que seria as pontes mais importantes dessas ligações, que a gente possa contratar aí um pacote de projetos e na sequência dar início aí em obras de ou revitalização das que existem, tem o fluxo, a ida e volta, e as que são apenas de um veículo, né, de veículo único, que a gente possa fazer a duplicação. Sensacional. A gente vai ter um evento nacional aqui, né? Que vocês estão organizando? Exato, vai ser o Congresso Ibero-Americano Internacional, então. Isso, das regiões metropolitanas, que é o que, assim, no começo da nossa conversa, né? Existem os órgãos metropolitanos. Como é que acontece isso, né? As regiões metropolitanas, elas estão em torno de uma metrópole. É uma cidade que ela é maior, óbvio, e em torno dela se formam as cidades vizinhas. Esse fenômeno, né, que começa a ser institucionalizado legalmente no país lá na década de 70 e 74. E como existe aqui no Brasil, existe no mundo. Nós temos a região metropolitana de Barcelona, região metropolitana de Buenos Aires, Medellín. Córdoba, né? Tem de Córdoba, de Milão. Então, esses entes metropolitanos, eles criaram um certo grupo e ano passado foi realizado o primeiro fórum, né, congresso, e esse ano vai ser realizado a segunda edição e a gente vai ter o prazer de estar sediando aqui nos dias 16, 17 e 18 de setembro, vai ser aqui no Museu Oscar Niemeyer, onde a gente vai estar reunindo as regiões representantes das regiões metropolitanas do Brasil, região metropolitana de São Paulo, BH, Vitória, Espírito Santo, São Luís, Maranhão e tantas outras, mas também as aqui da América do Sul e também do continente europeu. Qual que é o objetivo? É justamente trocar ideias, trocar experiências, né, nesse trabalho que envolve as funções públicas de interesse comum. Quais são elas? Transporte coletivo, mobilidade, habitação, resíduos sólidos, meio ambiente, questão de recursos hídricos, né? O que eventualmente Milão fez na questão de coleta de lixo,
que pode ser aplicável em uma outra região metropolitana. As regiões metropolitanas, assim como as cidades, elas também são bem diferentes, né? Você não pode imaginar que a região metropolitana de Curitiba vai ser, ter assim, totalmente igual à região metropolitana, por exemplo, de Teresina. Claro. Porque são realidades distintas. Mas sempre existem exemplos e casos que podem ser multiplicados em favor da população. Quando você falou em Milão, por exemplo, lá eles são referência na produção de alimentos no entorno, né? Então eles têm uma região metropolitana que produz alimentos que muitas coisas se aplicam na nossa aqui, porque nós temos um cinturão verde também de produção de alimentos. Justo, para a última pergunta, com relação à região metropolitana como um todo, você que está há muitos anos aí, mais de 30, né? Você percebe que nós estamos num bom momento, que é o melhor momento, ou você acha que ainda tem muita coisa para se fazer? Olha, é um bom momento, eu considero um bom momento, muitas empresas importantes vindo, novas tecnologias surgindo, principalmente na área aí da mobilidade. Nós temos um desafio aí da eletrificação. Hoje, né, o governador inclusive lançou no Instagram dele um projeto novo que está vindo aí numa parceria com uma empresa chinesa para a região metropolitana e capital. Nós temos uma questão do turismo que vocês trabalham muito bem, que não é a nossa área lá na MEP, mas a gente tem acompanhado e que eu acho que tem um ganho maravilhoso para a região metropolitana aqui. Eu acredito nessa questão da sustentabilidade. Eu sei que não é fácil você casar o desenvolvimento com a proteção ambiental e sustentabilidade. Existem pressões diferentes, né? Sim. O mercado imobiliário quer empreender, né? Por outro lado, tem a questão da segurança hídrica, mas eu acho que esse é o ponto que nos torna tão especiais, né? Com uma boa perspectiva de futuro. E, Márcio, se você comprovar o que o IBGE vem trazendo e Pardes vem trazendo, nós temos um crescimento aí que ele vai ficar achatado a partir de 2040, ou seja, a gente vai estabilizar a população da região metropolitana. Até lá a gente vai crescer, né, pelos números que estão sendo apontados aí. Mas esse achatamento aí da curva, ele nos proporciona a imaginar que a gente tem condição de fazer uma região metropolitana maravilhosa. Eu, assim, costumo dizer que todos os municípios aqui, cada um tem a sua essência, o seu ganho, né? Você vai para uma 4 Barras, por exemplo, uma cidadezinha, um luxinho de cidade. Campo Largo está do lado de Curitiba, tem grandes empresas, mas parece numa cidade interior, onde você, 5 horas, 6 horas da tarde, passa lá na rua, no centro da cidade, e tem gente na calçada tomando chimarrão, né, o vizinho conversando com o outro vizinho. Essas são características da nossa cidade. Pinhais, uma cidade totalmente industrializada, com potencial de geração de emprego e renda maravilhoso. Enfim, é entender, obviamente, a vocação, o aspecto de cada cidade e cada vez mais potencializar, né, a vocação de cada uma no entendimento de que elas ofereçam o melhor para a sua população. A gente fala que crescer, desenvolver, não é em número de pessoas, claro, né? Não é crescer em número de habitantes. Também é importante, né, por vezes, mas é a questão de como esse crescimento vai se dar, qual que é a capacidade de atendimento de serviço público para essas pessoas e qual é a qualidade de vida que as pessoas vão encontrar nas suas respectivas cidades, nos seus respectivos bairros e nas suas respectivas ruas, né? Porque muitas vezes a vida de uma pessoa, ela inicia na rua que ela mora. Então a qualidade de vida que ela tem se dá por início ali na rua que ela está instalada. Muito bem. Gilson, obrigado por ter aceito o nosso convite e por dividir esse conhecimento aí. Desejo sorte no próximo evento, né, ibero-americano, e também na sua caminhada aí. Obrigado, eu que agradeço, desejar mais uma vez sucesso, vida longa aí ao Metrópole, e a gente vai estar acompanhando e espero aí que a gente possa, em novas oportunidades, trazer boas notícias aqui. Maravilha. Esse é Gilson Santos, presidente da AMEP, Associação, ou melhor, Agência de Assuntos Metropolitanos do Estado do Paraná, e esse é o Metrópole, o seu podcast especializado em região metropolitana. Até a próxima.